para o Pautas da Tarde, transmitido aqui pelo portal e Rádio Soluções Sociais. Para você que não me conhece ainda, eu sou a Sônia Nogueira e todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, estarei trazendo um novo conteúdo para você. Bom, antes de nós falarmos da nossa pauta de hoje, eu vou pedir para você que está aí já se inscrever no canal, dar o seu joinha, apertar o sininho para a próxima publicação, você ser um dos primeiros a estar acompanhando e assistindo os nossos conteúdos, enfim, tudo que é feito aqui é para você. Bom, a nossa pauta de hoje é um assunto que já vem aí circulando nas redes sociais, nas mídias, mas ainda tem muitas coisas a serem esclarecidas, entendidas e compreendidas sobre esse quesito específico. Você já ouviu falar da comunicação não violenta? Enfim, tem seus desafios, tem seus esclarecimentos e hoje o Fábio Pereira vem aqui compartilhar um pouquinho aí do seu conhecimento referente a esse conteúdo. Fábio, seja muito bem-vindo ao Pautas da Tarde, tudo bem com você? Sônia, tudo bem comigo? Graças a Deus, espero que com você e com seus ouvintes, telespectadores também. Uma alegria estar aqui. Nós é que agradecemos por você se dispor de um tempo para poder estar compartilhando um pouco aí da sua experiência, do seu conhecimento. Bom, mas antes de falarmos aqui da nossa pauta de hoje, eu vou pedir para você se apresentar para quem está nos acompanhando, até mesmo para essas pessoas saberem, que existe uma bagagem e que realmente você está sabendo do que está falando exatamente quando você colocar o seu olhar profissional diante da pauta que nós vamos abordar hoje. Sônia, agradeço aí essa oportunidade de eu também me apresentar. Meu nome é Fábio Pereira, eu sou jornalista de formação e há cerca de 20 anos eu enveredei para uma área do jornalismo muito específica, que é a assessoria de comunicação, que é você levar o que os veículos de comunicação podem oferecer, de criação de vínculos para as empresas, para indivíduos, para partidos políticos, ou seja, como é que essas instituições se comunicam com seus públicos através de veículos de comunicação. E nessa minha jornada, eu fui percebendo que, mais do que comunicar para os públicos, nós precisamos também apaziguar, porque geralmente as relações são tensas, entre uma instituição, entre um partido político, entre um candidato, entre uma grande empresa com seus públicos, Então, uma das técnicas que eu me aprofundei foi a comunicação não violenta, que é uma forma de você interagir com o outro se respeitando e procurando também respeitá-lo o máximo possível. E aí foi aí que eu me especializei em comunicação não violenta. Bom, de fato, tem essa matéria aqui que me chamou a atenção, que um trecho dela vai ser o nosso ponto de partida para realmente estarmos falando sobre essa questão da comunicação não violenta. Você que está em casa, lógico, você pode pesquisar na internet, você vai encontrar essa matéria, você pode se aprofundar em outras matérias também, procurar, porque tem muitos assuntos sobre esse conteúdo, mas nós vamos falar dessa daqui, ó. Comunicação não violenta, o que é preciso saber sobre o tema. E aí tem um trecho aqui específico, deixa eu chegar aqui, ó. Quais são os desafios da utilização da comunicação não violenta? Há desafios no processo da comunicação não violenta. A primeira etapa é querer a mudança, e isso implica, muitas vezes, em sair da zona de conforto, dar um passo à frente. É comum sentir medo de parecer fraco ao falar de sentimentos, mas a verdade é que isso é demonstrar um genuíno traço de saúde emocional. E lógico, aí depois aqui fala, que tem alguns desafios que estão relacionados ao julgamento, está relacionado também do autoconhecimento, da pessoa ainda não se conhecer e passar a se conhecer melhor, na atenção, que o impacto do que realmente tem a dizer, enfim, são inúmeras questões envolvidas. Diante da sua experiência, Fábio, é real esses desafios? Sim, são reais esses desafios. Mas até para o público que talvez esteja tendo o seu primeiro, ou um dos primeiros contatos com a comunicação não violenta, eu também gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, a comunicação não violenta é mais do que uma forma de se expressar, tá? A expressão na comunicação não violenta, ela passa a ser uma consequência e não a origem. Então, o que eu falo que a origem da comunicação não violenta é a consciência da fala violenta, do ato violento.
Por que que isso muda? Porque, no limite, as suas palavras, se eu usar palavras mais polidas, mais politicamente corretas, mais publicamente aceitáveis, não quer dizer que eu esteja sendo menos violento. É sobre isso. Então, esse é o primeiro ponto. A comunicação não violenta vai tratar em segundo plano, é uma consequência, a expressão. O mais importante é a consciência. Aí entra nesse desafio que é real. Qual é uma das consciências que ela nos traz? Em determinadas situações pelas quais você passa, quais são os sentimentos que te habitam nesse momento? Às vezes uma situação me dá raiva, às vezes uma situação me dá vergonha, às vezes uma situação me dá medo. Eu tendo consciência desses sentimentos, eu tenho mais chances de entrar numa tônica que a comunicação não violenta me traz, que é o seguinte: o que eu realmente estou precisando? Qual é a minha necessidade humana universal? Sentimentos agradáveis me dizem que necessidades humanas universais minhas estão sendo atendidas. Ótimo. Sentimentos desagradáveis, aqueles que eu não quero sentir, não gosto de sentir, eles me dizem que necessidades humanas universais não estão sendo atendidas. E no limite, porque a expressão ela acaba ficando em segundo plano. Eu posso fazer isso de maneira silenciosa. Numa relação com a Sônia, por exemplo, você está aqui você de exemplo, Sônia, eu trabalho com a Sônia, vamos supor, por hipótese. E tal situação recorrente na nossa relação me traz vergonha. E eu nem sei como falar isso com a Sônia, porque eu acho que ela vai se chatear comigo, acho que ela não vai receber bem, eu acho que a nossa relação vai ficar pior do que está. O que eu faço? Eu posso escolher me calar. Eu não preciso me expressar, mas a CNV me dá essa consciência dessa vergonha, desse sentimento, e eu vou buscar necessidades que não estão sendo atendidas. E olha só que interessante, para só finalizar esse ponto. Sim. Se eu encontro uma energia, um motivo, uma motivação para buscar essas necessidades não atendidas em mim, eu tenho mais chances, depois de fazer isso, ou seja, autoempatizar comigo, buscar que necessidades estão levando a Sônia a tomar essas atitudes que ela está tomando, que estão me desagradando, e quais possíveis necessidades ela está tentando atender com isso. Esta consciência é a comunicação não violenta. E olha só, eu posso ter feito isso silenciosamente, eu não me expressei para ela, porque de fato, a gente falar dos nossos sentimentos é difícil porque não estamos acostumados, e o outro também não está. Então como é que ele vai reagir? Como é que ele vai interpretar isso? E aí eu posso escolher, é uma escolha, me calar e não falar dos meus sentimentos abertamente para quem eu não confie, para quando eu não estiver preparado. Acho que basicamente é isso. Então, mas aí, lógico, né? Eu falo que eu sou muito feliz na minha atuação porque eu aprendo com todos vocês. Eu tiro minhas dúvidas também, acreditando que possa ser a dúvida de quem está também acompanhando. E a comunicação violenta, ela já tem um tempo que está aí, né? Correndo, né, esse assunto nas mídias, a gente vê muito, né, nas redes sociais, só que ainda tem muito ainda a ser esclarecido. Por exemplo, agora porque comunicação violenta, cada um pode interpretar de uma forma diferente. Na nossa pauta eu estava falando em relação a se expor ao sentimento, essas questões. Aqui você já me coloca de um outro olhar, por um outro prisma, né, que também faz parte da comunicação não violenta. Então, por exemplo, às vezes a questão de fazer algo, né, a pessoa está fazendo, você tem uma sensação, às vezes o não falar pode ajudar. Aí eu agora pergunto para você, entender também o porquê que aquela pessoa está fazendo aquilo, aí como transformar, vamos dizer assim, sem poder falar, que eu acho que é o mais difícil dentro daquilo que você colocou. Porque eu posso perceber, por exemplo, eu posso perceber que, talvez é esse motivo que está fazendo essa pessoa ter esse posicionamento. Isso se eu tiver um pouco mais esclarecida desse quesito, vamos dizer assim, dessa compreensão de entender o outro. Mas também existe como conseguir deixar isso de uma forma ajustada sem falar nada. Perfeito, vamos lá. E conseguir fazer com que o outro passe a ter uma compreensão e uma nova postura, para não ficar gerando coisas desafiadoras entre ambas as partes. Perfeito, Sônia. Vamos lá. Primeiramente, eu falei o não falar, o não expor como uma opção.
Eu gosto de deixar isso bastante nítido, porque senão as pessoas confundem que a CNV ela é mais um modelo que você tem que, né? Então, assim, no ideal, para que uma relação seja a mais maravilhosa possível para ambos, essa conexão explícita, a expressão é importante, a conversa é importante. Então, não estou dizendo que isso não é importante. Mas para que aqueles que estão começando na CNV ou pretendem começar, não se obriguem olha, eu estou estudando CNV e eu tenho uma relação difícil com a Sônia, com quem eu trabalho. Então eu tenho que chegar para ela e falar, Sônia, isso que você me falou ou fez me deixou triste, jadeado, porque pode ser que eu não esteja preparado para lidar com as consequências. É só isso. Mas, tá. claro, se é uma relação, e aí entra uma chave muito importante, Sônia, se é uma relação que eu quero investir, eu vou encontrar a motivação para me abrir no momento oportuno. Mas eu posso escolher não fazer disso uma obrigação, entende? Então é só um ponto de você esperar o seu melhor momento para falar tal coisa. Talvez uma das coisas que aconteçam com quem está começando a aprender comunicação não violenta ora, se eu estou aprendendo jeitos mais eficientes de expor os meus pedidos, expor aquilo que eu quero, talvez eu deva falar isso o tempo todo, a qualquer momento. E aí a minha pergunta será? É sobre isso. Será que é sempre, todo momento, a toda hora, com todas as pessoas, você expressar isso que você está aprendendo? Na minha lida individual, íntima, eu vi que não faz sentido sempre, né? E pode ser que isso seja extensivo a outras pessoas, porque cada pessoa é de um jeito. Então aí você me diz assim, aí só um ponto também importante. Mas por que eu ainda defendo que é possível fazer isso silenciosamente? Embora o ideal, o melhor, aquilo que eu creio que vai ser mais eficiente, sim, é com a expressão. Mas se eu, por exemplo, na relação com a Sônia, optar por ser silencioso nesse momento, por que eu acho que isso vai ser eficiente? Porque aí eu tenho que dizer o que são necessidades humanas universais para a comunicação não violenta. Então isso vai fazer, sim, potencialmente vai fazer sentido. Necessidades humanas universais são tudo aquilo que enriquece a nossa vida. E aqui eu vou dar alguns exemplos práticos. Conforto, proteção, amor, compreensão. Você concorda que eu estou falando de coisas que, se acontecer cada vez mais isso na vida da Sônia, na vida do Fábio e na vida das pessoas que estão nos assistindo, a vida dessa pessoa potencialmente vai ser melhor? Então, assim, essas são necessidades humanas universais. Só citei algumas de exemplar. E por que elas são universais? Porque não importa quem seja o Fábio, quem seja a Sônia, em que país eles estejam, que língua eles falam, que cultura eles cresceram, que fé eles professem, qual é a sua ideologia principal que o norteia, não importa. Isso faz bem para todo mundo, em qualquer canto do mundo. Então, ou seja, pois não, pode falar. a ausência de algum desses quesitos, dependendo da relação, dependendo da ocasião, pode ser um dos fatores que esteja causando esse tipo de comunicação não violenta, que o outro se sente, sim, às vezes perceber ofendido com alguma situação, o outro está ofendendo sem saber que está ofendendo, e aí é onde geram os conflitos. Exatamente. Vou dar outra necessidade humana universal, e aí eu vou te falar da complexidade dela. Respeito. É uma necessidade humana universal. Sim. Nós admitimos que qualquer cidadão deste planeta, em qualquer canto dele, precisa de respeito. Sim. Só que aí eu te faço uma pergunta. O que é respeito para o Fábio e o que é respeito para a Sônia? Então cada um tem o seu respeito. Exato. Então é o seguinte, olha aí o que o criador do conceito da comunicação não violenta, Marshall Rosenberg, um psicólogo estadunidense, vai nos dizer. As formas como nós atendemos às nossas necessidades, respeito é uma delas, universal, elas diferem. E aí ele chamou isso de estratégia. Então, por exemplo, para o Fábio, uma estratégia, um jeito de conseguir respeito pode ser um tom de voz. E a Sônia talvez não se ligue nisso, porque para ela não tem a ver. Aí sim, em algum momento oportuno,
quando o Fábio sentir a segurança e quando ele puder já ter compreendido também o que é respeito para a Sônia, ou quais outras necessidades ela estava atendendo e de que maneira, aí ele vai se sentir seguro para falar: Sônia, eu realmente fico bastante chateado, triste, decepcionado quando você fala comigo num tom de voz que está acima daquilo que eu estou acostumado. A gente pode conversar sobre isso? Repare que eu estou falando perguntas. Eu fiz uma pergunta aberta. Eu não estou falando o que você tem que fazer. Eu Exato. estou convidando Sim. você a refletir sobre isso, entende? Ai, Fábio, olha, eu vou falar pra Entende? você, eu realmente, ao máximo, quando eu coloco cada pauta aqui, né, eu ouço os profissionais, e lógico, né, eu também penso, nossa, né, isso e aquilo, só que essa, quando nós estamos colocando aqui, que eu acredito que nós devemos abordar mais vezes esse tema aqui no Fotos da Tarde, porque eu olho, eu ouço você, acredito que muitos que estão aí em casa também devem pensar, nossa, isso daí a gente tem que ver no relacionamento, acho que tem muito a ver. Porque trabalho externo, essas coisas é uma coisa, mas eu acho que isso daí se faz muito presente, né? E deve se fazer muito presente entre os casais. Eu acredito que os impactos dos conflitos são muito maiores, porque convivem mais juntos, realmente estão ali dentro de um contexto mais exposto, né? E isso não significa que por conta, né, da intimidade, de estar ali dentro do mesmo teto da mesma casa, vamos dizer assim, compartilhando da vida, da jornada, que um tem a liberdade de falar o que quer, da forma que quer, ou qualquer coisa que seja, vamos dizer assim, né? E aí, às vezes, as coisas se misturam. E porque no trabalho tem as questões, só que a pessoa geralmente ela veste ali um personagem do trabalho, né? E na casa a pessoa ela fica mais à vontade, né? E isso, se ela souber usar muito bem, ótimo. Se não, pode ser prejudicial para ambos que estão convivendo ali ou para todos daquela casa, vamos dizer, que está convivendo ali. Enfim, eu realmente assim acho o máximo. Vou falar para você realmente voltar mais vezes, mas antes de nós finalizarmos, eu vou pedir para você, diante da sua experiência, da sua bagagem, o que você sugere de solução, né, que possa realmente solucionar esses casos específicos da comunicação não violenta. Perfeito, Sônia. Indo nessa sua fala da importância de você ter enxergado sentido nos relacionamentos, eu posso dizer que eu acho que a solução para que a gente possa levar a comunicação não violenta de maneira mais eficiente para todos os cantos e recantos da nossa sociedade, vida profissional, vida conjugal, vida parental com os nossos filhos, é através de duas instituições muito importantes da nossa sociedade. A primeira é a escola. É aquela que forma os indivíduos na sua mais tenra idade, é aquela que lhe dá a primeira coleção de significados éticos, morais, de formação. E a segunda instituição é a família, né? É aquela que também forma nesse lugar mais íntimo, de maior exercício da nossa liberdade, de autenticidade, né? Onde nós somos mais autênticos, na nossa casa. A família também pode e deve contribuir muito ao levar a comunicação não violenta. Mas aí eu faço um adendo, porque a família ela precisa, talvez ela por si só não consiga, então ela precisa dos seus apoios. A escola é um deles, mas aqui eu cito outro, as igrejas. Então, se nós levarmos comunicação não violenta para as igrejas, isso é muito salutar, é muito valioso. Eu, pessoalmente, tenho levado a muitas denominações religiosas, seja de qual for a crença, credo, o tema comunicação não violenta, e tenho sido muito bem recebido. Então, eu acredito nessas duas instituições, escola e família, levando o CNV para as pessoas, exercitando a CNV, a gente vai ter um mundo melhor. Ah, perfeito, Fábio. Fábio, para quem gostou aqui, porque lógico, no Fotos da Tarde a gente acaba dando aquele gostinho de quero mais, uma pitadinha do assunto para você que está aí e depois ir buscar mais informações. É lógico que nós vamos continuar trazendo mais conteúdos, mais possibilidades de conteúdo para você estar realmente tendo uma compreensão maior, um conhecimento maior, enfim. Fábio, para quem gostou do conteúdo, quer saber um pouco mais sobre esse assunto, em que local elas podem estar encontrando suas redes sociais, estar conversando um pouco com você, enfim, ou até as instituições que queiram estar entrando em contato com você? Bom,
Fábio.diálogos é o meu Instagram, Fábio.diálogos. Eu estou mais que disposto a acolher vocês. Me perguntem lá no direct qualquer dúvida que vocês tenham. E quem disser assim lá no meu direct, eu conheci você através da entrevista com a Sônia Nogueira, eu vou mandar de presente uns conteúdos muito importantes se você quiser começar a sua jornada de aprendizado na comunicação não violenta. Um desses conteúdos foi extremamente importante para me nutrir lá no início, quando eu estava aprendendo comunicação não violenta. Ele fez toda a diferença. Eu vou dar de presente para quem fizer esse contato comigo. E no Google, procure CNV em Rede, que é uma ONG da qual eu faço parte, que ela disponibiliza diversos conteúdos gratuitos sobre comunicação não violenta, para você dar também os seus primeiros passos ou se aprofundar se você já conhece. E, Sônia, agradeço pela oportunidade de falar isso aqui, viu? Ah, imagina, Fábio, eu que agradeço, meu muito obrigada mais uma vez aí, né, pela participação, de estar sempre contribuindo aí com a minha trajetória profissional, enfim, meu muito obrigada pela sua participação. Obrigado, um forte abraço, viu? Até, tchau, tchau. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigada pela sua participação. Lembrando que se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal, coloque seu joinha, aperte o sininho para você ser um dos primeiros a assistir, né, os nossos conteúdos. Enfim, coloque aqui nos comentários o que você achou sobre a comunicação violenta, o que ela representou para você nesse momento. Você já conhecia, não conhecia? Você acha que isso pode sim contribuir com a sua vida? Enfim, mande aí nos comentários o que você achou. Lembrando que se você entrar lá no perfil do Fábio e escrever que você ouviu esse conteúdo aqui, ele vai mandar algo especial para você. Enfim, meu muito obrigada pela sua participação. Lembrando que todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, estarei aqui com Pautas da Tarde para você. Até a próxima. Tchau, tchau!